Olá pessoal, comentando o livro da História da Igreja Católica no Brasil, da Maria Domese. Então ela vai falar aí na página 153 sobre a abolição da escravatura. Então ela diz assim: na América Latina como um todo, a abolição da escravatura fundamentou-se nos direitos humanos promulgados pela Revolução Francesa. As igrejas cristãs bem pouco contribuíram com essa causa. Nelas persistiu a tese de que o sistema escravista devia ser reformado ou, quando muito, passar por uma emancipação gradual. Então a igreja não está à frente desse movimento de emancipação. Ela fala da lei do ventre livre. A lei do ventre livre, diante da lei do ventre livre, os franciscanos estabeleceram condições e prazos para emancipar os escravizados dos seus conventos. Mais corajoso foi o gesto dos beneditinos, que no dia seguinte à promulgação da Lei do Ventre Livre, 1871, libertaram os escravizados dos seus mosteiros, sem condições nem prazos, embora também sem indenização alguma. Como eram cerca de 4.000 escravizados, o ato acarretou a ruína das fazendas pertencentes a esses mosteiros. Tá? Ela vai falar ali no Ceará. O Ceará foi um pioneiro ali da abolição. Né? Em Fortaleza, permaneceu na memória popular e depois entrou para a escrita a liderança do jangadeiro Francisco José do Nascimento, chamado Dragão do Mar. Em 1881, esse jangadeiro liderou os seus companheiros no movimento de embarcações que se negaram a transportar os escravizados enviados para as fazendas do sul. Eles eram transportados por jangada, né? O episódio ficou conhecido como a Greve dos Jogandeiros. Depois veio lá a absolvição ali no Ceará, que foi um dos pioneiros, um dos primeiros aí, ainda antes de 1888. Falando sobre ainda o texto da Lei do Ventre Livre, o bispo do Pará, Dom Macedo Costa, ele reagiu à promulgação da Lei do Ventre Livre com um enérgico protesto dirigido ao presidente da província. O presidente da província, ele havia entregado o texto da lei diretamente aos vigários para que lessem nas paróquias e tomassem as providências para execução. Isso passando por cima da autoridade do bispo. Então, assim, a medida de ingerência do poder civil lhe parecia ao bispo, né, como irregular e anticanônica, e violando os direitos da igreja. Então ele se rebelou contra isso. Não foi contra propriamente a lei do ventre livre. Né? Mas, de modo geral, isso estamos em 1871. A gente já viu lá que os beneditinos soltaram, libertaram vários escravos, né, dos seus engenhos, 4.000, né? Mas os bispos, em geral, eles não aderiram ao movimento abolicionista. O movimento abolicionista ele continuou o seu curso sem a participação da igreja de modo mais enfático. Entre os poucos bispos que apoiaram abertamente a lei do ventre livre, estiveram os bispos de Mariana, Antônio Ferreira Viçoso, e o do Rio Grande do Sul, Sebastião Laranjeiras. Esse último criou muitos clubes abolicionistas e, embora bastante enfermo, não queria morrer sem ver a libertação dos escravos. Ele faleceu 3 meses após a Lei Áurea. Mas aí vem a frase: mas o episcopado só tomou posição pela extinção da escravidão em meados de 1877. Tá? Então, ainda havia uma resistência a aderir a essa escravização, essa abolição. Né? Aqui ela comenta que um abrigo para escravizados fugitivos e também libertos era a Igreja da Nossa Senhora dos Remédios, cuja confraria de negros, situado no antigo Largo da Cadeia, atualmente Cambuci, lá em São Paulo, era onde ficava essa igreja. Então, essa é uma outra forma de participação da igreja no movimento abolicionista. Mas não era uma participação institucionalizada, entendeu? A igreja, de modo geral, ela se mantinha afastada desse movimento. Em 1888, Leão XIII ele recebeu, ali em fevereiro,
uma audiência com o Joaquim Nabuco. Joaquim Nabuco lá, ele se casou com uma católica e ele meio que se converteu ao catolicismo. Então ele foi lá conversar com o Papa e vendo a necessidade de ele emitir uma bula onde a igreja se colocasse favorável ao movimento abolicionista, né? Então essa bula ela acabou sendo assinada, né? Foi a encíclica, na verdade, não é uma bula, a encíclica In Plurimis, ela aderindo à abolição da escravatura, né? Só que essa encíclica ela foi assinada em 5 de maio. 13 de maio foi a Lei Áurea, né? Mas ela só chegou no Brasil depois de decretada a Lei Áurea. Então essa encíclica onde a igreja claramente se posiciona a favor da abolição dos escravos, ela só se tornou pública depois da Lei Áurea. É isso. Muito obrigado, então.